Para mim, a arte é a possibilidade do ser humano crescer ideologicamente, filosoficamente, espiritualmente. Isso me leva a pensar num grupo de pessoas ligadas por afinidade ideológica filosófica. É a criação da tribo de atuadores Oinóis Aquitravés. A gente chama o nosso teatro, que acontece em espaços fechados, de teatro de vivência, porque o espectador ele não só assiste às cenas, ele vivencia os acontecimentos, ele está integrado à cenografia. Eu sou atuador da tribo de atuadores Oinóis Aquitravés de Porto Alegre. O meu nome é Paulo Flores. Com 6 anos, eu fazia escolinha de arte, que era anexo ao Teatro São Pedro. E no final do ano, houve uma apresentação, que depois eu fiquei sabendo que era dos alunos do CAD, né, o nome anterior ao DAD, né, o Departamento de Arte Dramática, era o CAD, né, e eram alunos do CAD apresentando a Bruxinha que era boa. E aí eu achei aquilo tudo fantástico, né? Eu gostava muito de brincar, de criar personagens. Durante a minha infância eu ia na Biblioteca Pública Infantil, que nas quartas-feiras apresentava teatro de fantoche, né? O teatro de bonecos, e tudo isso eu gostava muito. Mas a minha família, eu não tinha acesso assim, a ir assistir peças de teatro. Isso demorou muito. E aí tem uma ligação com a URGS, a minha volta a assistir teatro, já no início dos anos 70, que o meu irmão, ele entrou na veterinária da URGS, e na época, né, época de muita repressão política, o DCE da URGS atuava muito na parte da cultura. Então havia um convênio do DCE com o Teatro de Arena. E aí os estudantes recebiam ingressos. E o meu irmão me passava esses ingressos. E aí eu assisti muito teatro, no teatro ali da Escadaria, o Arena, que para mim foi fundamental na minha decisão de fazer teatro, porque ali me levava a refletir sobre a realidade brasileira, uma época de muita censura. Então, apesar da censura ao teatro, né, o Teatro de Arena ser um teatro muito perseguido, mesmo assim era um momento que para mim foi essencial, né, tanto no meu posicionamento político como na minha escolha de fazer teatro, porque ali eu via que o teatro me mobilizava. Geralmente eram autores nacionais, ou então Brecht, Sófocles, autores que me levaram a desenvolver um pensamento crítico. Outra lembrança da URGS, antes do meu vestibular, da minha entrada, é que a partir do meu irmão ser aluno, né, da URGS, eu tive acesso à biblioteca do Instituto de Artes e comecei a ler todos os autores nacionais que eu tinha algum tipo de conhecimento, né? Na época era muito conhecido o Nelson Rodrigues, então eu li toda a obra do Nelson Rodrigues, né? Naquele momento ainda antes de começar a fazer teatro. Então eu já entro no curso com muitas ideias próprias, né? Querendo escrever teatro, querendo formar um grupo de teatro. A gente no primeiro semestre nós já tinha só com os calouros, né, os bichos, nós tínhamos formado um grupo de teatro. E aí a gente já começa a se deparar com as dificuldades. Como é difícil fazer teatro nesse país. Eu não conhecia ninguém que fazia teatro, né? Então eu queria entrar em contato com pessoas que tivessem a mesma aspiração, o querer fazer teatro, né? E foi isso que me leva
a entrar primeiro em licenciatura em arte dramática e logo em seguida eu vou trocar dentro da minha trajetória dentro da URGS para direção teatral. Porque na realidade eu queria atuar, mas logo em seguida vem a ideia do encenador como o criador do espetáculo, né? Esse contato, né, dentro da universidade, claro que abre os olhos, contato com mais informação, né? Então havia um movimento de reorganização do movimento estudantil e eu começo a participar disso, né? Então são as diversas discussões acaloradas que acontecem dentro, né, desse ambiente universitário. Então as eleições para o DCE, por exemplo, com vários grupos políticos, né, que já tinham todo um trabalho de reflexão crítica, de organização, né? Então isso me faz descobrir um mundo todo que estava até então velado para mim. E a vontade de levar essa discussão para dentro do DAD, do Departamento de Arte Dramática, que até então era completamente à parte, é como o artista fosse aquele ser iluminado que está à parte das questões, né, sociais do momento. Né? Então a gente fez várias atividades, inclusive nós criamos um centro de estudos, porque não havia o centro acadêmico, Tasso Correia, que em 77 eu vou ser presidente, né? Mas que estava lá no Instituto de Arte, afastado da vida ali da Salgado Filho, onde era o nosso curso, mesmo sendo próximo, era distante a realidade. Então a gente, em 75, criou um centro de estudantes de arte dramática ali no próprio DAD, a gente conseguiu uma pequena salinha, e nessa primeira eleição eu presidi o centro, né? Então tentei, dentro das nossas possibilidades, trazer discussões, né, da realidade nacional para ali, para os estudantes da área do teatro. Então a gente enfrentou, né, dificuldades, muitas, né, mas a gente realizou algumas discussões, passou filmes, né, houve um momento assim muito rico, né, de tentar desenvolver essa consciência crítica, né, também do estudante de arte. Meu teatro vai continuar na luta pela imaginação criadora como arma revolucionária. Ao mesmo tempo que o teatro trazia essa possibilidade libertária de se expressar o seu corpo, expressar os seus movimentos, né, as suas ideias, havia também um clima de medo. Foi esse período que eu conheci colegas, né, que se transformaram em amigos e amigas, né, fundamentais para a minha trajetória no teatro. Até chegar a 77, que é o momento que eu tenho uma visão crítica do teatro que se fazia em Porto Alegre, né? Que se trabalhava quase numa ideia produtor, que muitas vezes era o diretor mesmo, que virava produtor, né, como no meu caso, né, um diretor que produz e escolhe um elenco para um determinado espetáculo. A gente faz a temporada, né, geralmente temporadas curtas, né. A gente tinha o Teatro de Câmara, hoje o Túlio Piva, né, que no máximo tu tinha um mês de temporada. E logo em seguida aquele espetáculo terminava e cada um ia para o seu lado. Não era o teatro que eu queria fazer, né? Isso me leva a pensar num grupo de pessoas ligadas por afinidade ideológica filosófica. É a criação da Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Través, que desde 78 vem desenvolvendo a sua trajetória com reconhecimento nacional, pioneira no teatro de rua no Brasil. Foi em 78 que uma tribo diferente apareceu, fruto da paixão de atuadores pelo
teatro libertário. Enfrentaram a censura, era plena ditadura. Guerrilheiros da arte no bairro Floresta. A origem, né, do Oi Nós é esse momento de muita ebulição social no país, né? É a volta das manifestações de rua, levando para as ruas a palavra da anistia, os exilados e presos políticos, de uma nova constituinte para mudar a constituição do país, a constituição autoritária que a gente vivia, pelas liberdades democráticas, pelo fim da censura. E a gente nasce como um teatro crítico, a gente chamava um teatro de combate à ditadura. E também questionando a estética tradicional ou convencional da época. Então a gente abre um espaço que não tem essa configuração do teatro convencional, com cadeiras fixas, com o palco que a gente chama italiana, aquele palco frontal, né? Então a gente quer um espaço que seja possível modelar ele a cada nova encenação. Então, dependendo das ideias que tu quer colocar no espetáculo, tu vai moldar o palco. Então, para isso, a gente quer romper com essa separação ator e espectador. Faço a prova da dor como um médico que pinça o músculo para saber se está anestesiado. Eu pinço a minha memória. Talvez a dor morra antes da nossa própria morte. A gente chama o nosso teatro, que acontece em espaços fechados, de teatro de vivência. Porque o espectador, ele não só assiste às cenas, ele vivencia os acontecimentos. Ele está integrado à cenografia. Então vai se desenrolando a encenação e o espectador vai mudando de ambientes cênicos, vai sendo estimulado em todos os seus sentidos. A gente tem uma referência muito grande de um pesquisador, de um teatrólogo francês, Antonin Artaud, que quer uma cena dos sentidos. Então o espectador, ele é estimulado em todos os seus sentidos. É uma experiência que depois que ele volta para sua casa, que ele sai do espaço, ele vai refletir sobre isso. Isso é o teatro de vivência. E dentro da pesquisa espacial, a gente chegou ao teatro de rua, que era um teatro diretamente de confrontação à ordem estabelecida, tanto é que o nosso teatro de rua, ele nasce dentro de manifestações com a questão ambientalista, a questão ecológica. Então a gente abria essas manifestações, que foram as primeiras, né, no início dos anos 80, com uma encenação em procissão. Então a gente abre uma passeata pela Rua da Praia e a nossa abertura é com bonecos, com atores que vão representando o que a gente quer levar para uma maior parte da população, quer levar para as pessoas que estão transitando pela rua naquele momento. Então, no Dia do Meio Ambiente de 1981, que foi a nossa primeira experiência, né, foi levar a questão das usinas nucleares que os militares estavam implantando no país. E, claro, questões também locais, como do nosso Rio Guaíba, que era um momento da criação do polo petroquímico, que também ia poluir ainda mais o nosso rio. Ele anda de um lado para outro, mergulhado em seus pensamentos. E quanto mais pensamentos, mais patifarias. Esteja ele tramando o que estiver, quem tente aguentar, eu e o carregador. Ainda tenha coragem de mentir na minha cara! Esta corda está arrebentada, não está? Está ou não está? Foi erro maior eu confiar em você. E outra, eu ainda tenho razões para desconfiar que você anda enchendo os ouvidos do meu pessoal.
tome seu salário justo até o dia de hoje. As primeiras intervenções cênicas, como a gente chamou depois, essa origem do nosso teatro de rua, foram duramente reprimidas, né? Com quebra de bonecos. Teve uma que nós carregávamos uma bomba de papelão, a nossa polícia militar, os brigadianos, chutando, arrebentando uma bomba de papelão, que seria risível se não fosse trágico, porque era repressão, prendiam pessoas, era duramente reprimidos. Isso no período de 81, 82, até que em 83, 84 a gente vai para a rua e não existe essa repressão direta, né? Então a gente vê que já existe um espaço para se fazer encenações mais elaboradas que possa se repetir, né? A gente vai, apresenta na Rua da Praia, domingo a gente vai para o Brick da Redenção, e essa é a origem do teatro de rua do Ainóis, sempre um teatro crítico. Tanto é a primeira peça é Teon, Morte em Tupi-Guarani, que falava sobre o genocídio dos povos da América, né, com a chegada do europeu. A gente começa a pensar na questão da arte pública, que a arte deve chegar a todos, né? Então isso é muito forte quando a gente trabalha com a ideia do teatro popular, com a ideia da arte pública, uma arte acessível a todas as pessoas. Então ela tem que se dar nos espaços onde é possível encontrar a maior parte da população, ou o centro da cidade, ou as praças, os parques, os bairros populares. Então um trabalho que o Ainóis vem desenvolvendo desde a década de 80, a gente chama o nosso projeto de Caminho para um Teatro Popular, porque é essa busca da arte pública, né? Primeiro com apresentações e logo em seguida com oficinas de teatro, cursos de teatro. A Terreira da Tribo, hoje ela é uma escola de teatro popular que oferece diferentes oficinas, né? De formação, de pesquisa, de iniciação teatral, oferece sempre de uma forma gratuita, que é uma forma de acessar, né, as pessoas que de uma outra maneira não poderiam desenvolver o seu potencial artístico, né? A gente acredita que a arte é uma possibilidade do ser humano crescer enquanto ser político, enquanto ser espiritual também, né? A arte traz na sua essência a questão da liberdade, né? O Ainóis Aqui Través teve sempre essa preocupação. Então nós somos hoje uma referência na aprendizagem do teatro no nosso país, e a gente oferece oficinas tanto no nosso espaço, que é a Terreira da Tribo, como em bairros, né? Então a gente está sempre fomentando, a gente tem um projeto que é Teatro como Instrumento de Discussão Social, que o próprio nome diz, né, o que a gente quer, né? A gente quer um teatro para formar, mais do que artista, formar cidadãos. Então a gente tem esse trabalho que vai para a periferia, né, desenvolvendo essa potência que tem o teatro. Se assistir teatro é algo muito mobilizador, mais ainda fazer teatro, né? O trabalho do Ainóis, eu acho que foi se ampliando, né? Dentro dessa perspectiva da gente chegar a outros bairros, chegar à periferia, né? Se ampliou muito, né, o público do Ainóis, que talvez no início fosse mais ligado ao público de teatro convencional, como a gente tinha né, muita participação dentro da universidade, aos estudantes universitários, né? Então, eu acho que se ampliou bastante, né? Acho que é um público muito heterogêneo, sejam pessoas dos movimentos sociais, seja o público que é espectador de teatro na nossa cidade, ou pessoas que
visitam a nossa cidade, por exemplo, e querem conhecer, porque já ouviram falar, porque leram em algum livro, né? Então o trabalho do Ainoa já é um trabalho de referência nacional. Então tem essa questão, né, também que amplia o nosso público, mas principalmente a gente se deslocar, né, do centro para a periferia foi importantíssimo, porque quase sempre o teatro de rua alcança, na sua maior parte, um público que nunca assistiu teatro, que está assistindo pela primeira vez. E isso é um fato de formação de público. Tu assiste uma peça de teatro e se tu gostou, se tu te envolveu, criou uma empatia, quando tu souber que tem outra peça de rua, tu vai lá assistir, né? E talvez isso faça até ir ao teatro. Claro que o teatro ainda no nosso país é muito elitizado pelo valor do ingresso. Por isso que o Ainois, na maior parte das vezes, oferece, mesmo dentro da terreira, espetáculos com entrada franca. Vai até escolas, tenta buscar maneiras de trazer o público ao teatro, né? Porque é necessário uma política cultural que fomente a ida ao teatro. Então, que falta no nosso país, né? O nosso país é muito carente de políticas públicas, né, que tratem a cultura como ela tem que ser tratada, como algo prioritário, né? Educação e cultura para desenvolver um país é importantíssimo. Acredito assim que a arte deve estar dentro dos currículos das escolas, né? A arte deve ser estimulada em todos os locais possíveis. Deveriam ter um olhar mais atento à importância que a arte tem na vida do ser humano.